Muito difícil. Tudo bem, agora estamos gravando. Beleza. Então, bom dia para quem for assistir mais tarde. Bom dia, Marina. Hoje a gente inicia nosso quarto e último módulo sobre patrimônio turístico, né? Como eu havia comentado com vocês, né, ao longo desse ano, a minha ideia era fazer esse módulo, né, no presencial, né? Estava contando com isso para que a gente fizesse uma série técnica. E aí a gente conseguiria observar na prática o que a gente vai ver hoje vai começar a ver hoje na teoria, né? A gente não vai conseguir concluir tudo isso hoje, mas a gente vai iniciar, né? Nosso módulo inteiro sobre esses estilos arquitetônicos. É uma pena, né? Mas a gente vai ter que se virar assim mesmo. De antemão, né? Eu explico para vocês que a gente vai ver assim, um monte de estilos, assim, o que é o estilo modernista, o estilo clássico, né? A gente vai ver um monte dessas coisas. E esse monte de coisas tem outros montes de detalhes, assim, muitas coisas, né? Então, de antemão, eu digo para vocês, não se preocupem em tentar decorar essas coisas, né? Em tentar, nossa, falou em estilo bizantino, eu tenho que saber o que se trata. Calma, tá? Porque são muitos detalhes, são muitas coisas, e ainda mais numa aula somente teórica, assim, né? A gente vai ver, né, cerca de 4 estilos, espero eu, por aula. Então, são muitas informações novas para vocês. A gente não vai conseguir absorver isso de uma vez só. É muito mais simples a gente, né, sair ir na frente da catedral ali, começar a observar, né, alguns prédios e falar para vocês, né, olha, desde aqui tem características disso, características daquilo. Isso vai ajudando vocês a memorizarem, tá? Então, não se preocupem em decorar essas coisas. Aqui a ideia, na verdade, é que vocês saibam que existem essas coisas. Se conseguirem marcar, né, um detalhe ou outro de cada estilo arquitetônico, para mim já é bastante válido. Dado essas notas iniciais, eu falo uma outra coisa para vocês, é que aulas, né, parecidas com os slides que a gente vai ver hoje, né, a partir de hoje, é muito fácil de encontrar na internet. Assim, é muito simples, né? Se colocarem, né, no Google mesmo lá, estilo bizantino, vocês vão achar, né, material sobre isso, né, material bastante rico sobre cada um deles, inclusive. Então, essas aulas são muito similares a outras coisas, né? Os slides são meus e tudo mais, mas a gente, né, sabe disso. Então, por isso também facilita bastante, né? Então, se vocês forem em algum lugar que estiver trabalhando com identificação de estilo arquitetônico, né, no patrimônio, não vai ser impossível vocês darem um Google lá e começarem a reconhecer ele, ou pelo menos, né, conseguirem achar algumas características essenciais para vocês, né, definirem ou caracterizarem, né, cada estilo. Muito bem, né? Falei bastante já nesse new slide. A gente começa, né, com o estilo bizantino. O que eu comento para vocês sobre o estilo bizantino, né? Primeiro de tudo, antes do estilo bizantino, a gente vai ter dois estilos bem importantes para nós, né? Que é o estilo grego, né? O greco-românico, né? Que são as formas de arquitetura, né, inspiradas não, né? Oriundas, né, da Grécia e da Roma. Por que eu não começo com os dois estilos clássicos, né, que seriam, né, a linha de pensamento, né, natural? Primeiro porque a gente não tem muito acesso a eles, né? A gente vai ter acesso indo, né, para esses locais, né, para a Grécia e para a Itália. Então fica um pouco distante da nossa realidade, né? Eu não digo que eles sejam comuns, né, mas eu digo que eles são revisitados várias vezes por outros estilos, né, com algumas pequenas mudanças, né, algumas sutilezas, né, um pouco diferente, né? Então, por isso eu pulo esses dois, né, o greco e o românico, né, de início, né, para eu retornar com eles, né, durante a explicação de outras coisas, tá? Então, a gente começa com o estilo bizantino. Se vocês gostam de história, se vocês, né,
lembram de alguma coisa de história, vocês vão lembrar que existiu o Império Bizantino, né? Esse traço cultural do Império Bizantino ele foi tão forte que ele gerou um monte de outros produtos da cultura popular, né? A gente tem um monte de série, um monte de filme, tem até jogos, né? Um jogo chamado Byzantine, uma coisa assim, né? Você vai viajando por dentro, né, do Império. É um jogo bem antigo para computador. Você vai andando por ali. Então ele teve sua marca bastante detalhada, bastante importante para nós, né, em termos históricos. E essas marcas, né, que são muito importantes para nós, né, do ponto de vista, né, de construção de identidades, né, de formação, né, de etnias e povos, é o que mais ajuda a gente a definir, né, que em cada época um estilo arquitetônico prevaleceu, né, e foi uma marca daquele, né, daquele império, né, daquele momento. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas se a gente for pegar a história, né, de Hitler, né, Hitler ele tinha uma pira, uma neura, né, de construir o que ele chamava de Terceiro Reich, né, seria o Terceiro Império, né, digamos assim. E esse império, né, na visão megalomaníaca, né, egocêntrica de Hitler, ele comenta que ele gostaria de ser lembrado por mais de 1000 anos, né? Né, não dessa forma, né? Por construir um império, mas ele acredito eu que ele vai ser lembrado por toda a nossa história humana, né? Mas o que ele, né? O que ele pensava disso, né? De construir monumentos, construir, né, prédios, né? Construir coisas, né? Que não se desgastam tão fácil assim, né? Do ponto de vista que você vá, né? Que você fosse até a Alemanha, né, e observasse, né? Ah, isso aqui, né, do tempo do Hitler, né? Como a gente vai para o Egito e pensa, né? Aqui, né, as pirâmides, né? É do tempo dos faraós e tal. É claro que ele não entra para a história por isso, né? Até muito, né, do que ainda restou, né, da Segunda Guerra, né, depois né, que o nazismo foi combatido de fato, muito disso foi explodido, né? A ideia era não ter nenhum traço, né, que lembrasse Hitler, né, né, por todo o problema que ele causou no mundo, né? Só que a gente observa que não é bem assim, né? A gente vê alguns grupos novos de neonazistas, né, que se inspiram bastante nisso. Hitler, né, foi um pintor também, né? Então ele nada expressivo, né? Ele pintava paisagens e na maioria dos casos, né, fachadas de prédios, né, públicos. E essas obras que resistiram ao tempo, né, elas são leiloadas por valores bastante exorbitantes, né? Pela sua, né, pelo seu caráter único, né? Seu caráter singular, né? O que pode parecer uma aberração para nós, na verdade, né? Voltando, né, de tudo isso, né, trazendo, né, para a ideia do estilo bizantino, né, ele também é denominado, né, entre outras formas, de como arte cristã no Oriente, né? Muito bem. Então, eu vou ler essas coisas aí, a gente vai conversando a partir delas, né? Então, ela tem início né, esse estilo, ele tem início a partir da conversão, né, de Constantino, que era o imperador romano, né, para o catolicismo, né? Constantino, então, era aquela loucura, né, de várias religiões, né? Loucura não, né? Era, né, normal, né, você ter várias religiões, né, e o império não se definir por nada, né? A ideia do Estado laico, como a gente existe hoje no Brasil, né? Então, você tem liberdade de manifestação religiosa de qualquer criança. E aí o Constantino, né, eu não sei a história direito dele, mas ele acaba sendo tocado, né? Ele acaba sendo convencido, né, que o catolicismo seria a religião, digamos que certa, né? Então ele se converte, né, ele torna-se católico, né? E a partir disso, né, a gente começa a ter essas características mais incisivas em relação né, ao estilo bizantino. Constantino era imperador de Constantinopla, né? Então ele dá o nome do império dele do seu próprio nome, né? Unifica, né, a Constantinopla, né? Unificava, né, a Constantinopla, porque ela não existe mais, né? Ela fica na atual Istambul, né, que fica ali na Turquia, né? Então a capital, né da Turquia, né, salvo engano, Istambul, é a região onde que habitavam, né,
os súditos, né, de Constantino. Nessa região, né, da influência, né, nessa região ela recebe influência da Mesopotâmia, né, como, né, a chamada decoração entrelaçada, né, então aquelas, pense né, quando vocês fazem trança no cabelo, né, as meninas, né, o crochê e tal, né, aquela coisa que ela vai, né, com alguns recortes, algumas reentrâncias, né, ele, né, quando vocês observam, né, o estilo bizantino, vocês vão ter uma ideia de mistério, uma coisa de exuberância, né, uma coisa assim bastante suntuosa, né? Afinal de contas, a gente está construindo casas, geralmente são igrejas, né? Casas, né, para respeito a uma, né, uma entidade superior, né, a um deus, né? Em geral, essas igrejas ela obedece à cruz grega, né? Então, o que eu falei para vocês já, né, que não vou começar com o grego, né, e românico, né, mas veja que já tem né, um elemento, né, do estilo grego, né, que são aquela, né, o modelo da igreja com a cruz, né, de braços iguais, né? Então, a gente mais comum para nós aqui é aquela cruz no que, né, no que lembra-se, né, a crucificação de Cristo, né, a haste vertical dela é mais longa, né, e a haste horizontal dela é um pouquinho mais curta. A cruz que estão habituados né, ao imaginário de vocês. Aqui no estilo bizantino é aquela cruz com o formato o símbolo de mais da matemática, né? Então elas são iguais, assim, né? Tanto horizontal quanto vertical. Vocês vão observar em alguns túmulos, né? Vocês vão observar essa cruz de braços iguais em alguns casos, né? Não sei se é proposital ou não, né? Mas em alguns lugares eu já vi isso, né? A cruz igual. O que eles gostavam, né? A principal característica, né? Que vocês batem o olho e vão lembrar do estilo bizantino. Vocês vão observar que a cúpula, né? Essa abóboda, né? Esse semicírculo, né? Ela vai ser, né, mais alta e ela vai estar apoiada em outras menores, né? Então essa solução arquitetônica que, né, que eles conseguiram fazer para dar esse destaque de cada vez maior, cada vez mais alto, né? Cada vez mais supremo, né? Então essa solução arquitetônica que eles implantaram, mais ou menos como está na figura aí da esquerda, né? Para mostrar para vocês. Onde a gente consegue observar isso na prática, né? Onde que eu posso viajar e ver isso? A igreja de São Marcos, em Veneza, né, o nosso próximo slide vai ter uma foto dela. Veneza, né, também conhecida como uma dos locais mais românticos do mundo, né? Paris, Veneza, né, são os lugares né, que existe uma sensibilidade, uma áurea, né, romântica bastante forte. Então lá vocês vão conseguir observar isso. A igreja de Santa Sofia, né, que fica em Istambul, né, logicamente, né, ali estava acontecendo, né, todo o movimento bizantino. E aqui um pouco mais próximo de nós, na Catedral Ortodoxa de Buenos Aires, né, ali na Argentina. Para mostrar para vocês, né, na prática isso, essa é a igreja de São Marcos, né, que fica em Veneza. Né? Veja que eles têm problemas com pombos também lá, né? Assim como Ponta Grossa, né, que tem um caminhão e meio de pombos aí, eles têm pombos lá. Essa igreja, na vista de fora dela, não ajuda a gente a entender muito bem, né, a questão né, principalmente do principal detalhe, né, que são as abóbadas apoiadas em outras menores, né? Mas eu tenho uma foto do interior dela, né, que aí fica bastante evidente para nós. Eu não sei se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo movimentar o meu mouse. Consigo. Só não sei onde que ele está. Aqui, ó. Então aqui a gente tem uma abóbada grandona lá em cima e a gente tem a solução de arcos aqui embaixo, né, que vai apoiar, né? A abóbada maior se apoia em abóbadas menores, né? Então essa é a nossa principal característica desse estilo bizantino que a gente fala. Veja que a gente tem, além disso, a gente tem bastante detalhes, né? São bastante suntuosos, né? Então, eu não sei se, não tenho a menor ideia se as paredes são revestidas de ouro ou não, né? Mas pelo menos dá essa impressão, né, de ser ouro. Toda ela é pintada, decorada, né? Estou vendo no celular, no computador, não dá para ver. Né, sei lá, do catolicismo, não tenho a menor ideia, né? Mas aqui a gente consegue observar, né, o principal elemento do estilo bizantino. Muito bem, 922, a gente acabou de ver o primeiro estilo, tá?
De novo, não se preocupem em decorar essas coisas aí. A gente vai pegando aos poucos. Nosso segundo estilo de hoje é o estilo islâmico. Né? E falando no islâmico, algumas coisas chamam a nossa atenção. Você vai lembrar do islâmico, você vai lembrar do islamismo, aí você vai lembrar que os árabes, né, são, né, os principais, né, adeptos, né, ao Islã, e aí vocês vão começar a se localizar. Então, vai ficar ali no Oriente Médio, né, vai ficar nessa região que a gente conhece, né, como, né, o mundo árabe, né, essas coisas que a gente ouve falar bastante por aí. Então, essa é o recorte geográfico que a gente vai conseguir encontrar com maior qualidade, né, em relação ao estilo islâmico. Quais são as nossas características, né? Então, ela tem muito a ver com o desenvolvimento da cultura árabe, não podia deixar de ser, lógico. E esse estilo vai ter influência, né, no paleocristão bizantino. Já vou explicar as palavras para vocês. Com reminiscências helenísticas e etruscas. Olha quanta coisa, né, numa única frase. O que é legal da gente destacar desde já? Vocês vão começar a observar que a partir de agora já, vários dos novos estilos que a gente vai começar a observar, alguns representam um rompimento muito grande, né, com o que está acontecendo, e muitos outros eles vão se apoiar em outras coisas assim, que já aconteceram. Então a gente vai revisitando alguns detalhes, né? Até a gente chegar no estilo lá que é uma mescla de tudo isso, né? Que vai pegar elemento de todos os estilos para construir a sua identidade, né? O que seria uma loucura, né, do ponto de vista arquitetônico para sua época. O que a gente vai ver aqui então? Influência no estilo paleocristão bizantino. O que é paleocristão, né? Para a gente começar, né, de início, né? Tudo que tem a ver com paleo, né? Paleo alguma coisa, paleocultura, paleo não sei o quê, tem a ver com a coisa primitiva, né? Então, a arte primitiva, né, aí no âmbito cristão, né, no âmbito religioso, vamos colocar assim para ficar mais fácil para sair um pouco de Cristo, né? Mas então seria aquela arte primitiva mesmo, né? As coisas feitas mais manualmente, né? As pinturas sem muitas técnicas, né? Então, ela vai ter essa influência, né, do início, né, da ideia do bizantino, né, quando Constantino começa, né, se converte e as coisas começam a acontecer. Então, ela vai ter, né, um pouco dessa influência, com algumas outras influências ainda helenísticas e etruscas. O que é algo helenístico, né, do período helenístico, né? É o período, basicamente, da arte grega. Né? Só isso, nada mais do que isso. E etruscas, né, vem lá da Etrúria, né, que seria o país, não sei se posso chamar de país, né, mas da Etrúria, não, os etruscos seriam, né, os habitantes de Etrúria, né, que esse local fica na Península Itálica. Né? Hoje ela seria mais ou menos onde está a região de Toscana, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, por sua vez, esse estilo etrusco, né, ela vai ter influência no estilo românico. Então, veja que aqui já começa a misturar bastante coisas. Né? Qual que é a nossa principal característica aqui? Né? Então, se no bizantino a gente tinha a cúpula maior apoiada em outros menores, aqui a gente vai ter as chamadas cúpulas de sorvete. A gente vai ver na próxima imagem. Então, é como se fosse uma bola de sorvete, né? Então, ela não se apoia mais em outras cúpulas, tem algumas... tem uma evolução, né, em relação à construção, em relação à engenharia da coisa, à estrutura das coisas, então não precisamos mais apoiar uma coisa em cima da outra. Então, a gente começa a mudar um pouco. Todas as imagens de deuses, né, que existiam até então são destruídas, né, porque, né, de acordo com a religião islâmica, Maomé, né, que seria uma espécie de Jesus Cristo, né, um mensageiro, né, ele, né, prega contra a idolatria. Né? Vocês vão ver algumas influências desse tipo de relação com... Acho eu não sou bom em religião, gente. Vocês já perceberam isso, né? Que eu não sou bom de religião, nem gosto muito de falar religião. Mas eu acho que são os evangélicos, né? As pessoas, né, adeptas ao chamado evangélico, que eles também não usam nada, né, que idolatre alguém. Né? Então, você não vai ter imagens de santos, por exemplo, né, que são muito comuns na religião católica, né? Santo disso, santo daquilo e tal. Então, para evitar essa idolatria, né, eles destroem todas as imagens de Deus. Então, aqui a gente perde um bom tanto do nosso patrimônio, inclusive. Né?
No final do século VII, né, os islamitas, né, já se estabelecem, né, nas terras conquistadas e eles passam a construir mesquitas e medinas, né, como símbolo de seu poder. E, de novo, né, a ideia, né, do Hitler lá, né, por exemplo, né, muito antes do Hitler a gente está falando aqui, mas na ideia de você construir coisas que fiquem para a posteridade, né, uma pirâmide, por exemplo, poxa, né, até hoje a gente olha para ela né, e se encanta, né, ainda que que se os egípcios olhassem para as pirâmides hoje, eles mandariam dinamitar aquilo, né? Aquilo está em ruínas, né? E ainda assim a gente se encanta por elas. Né? Machu Picchu, por exemplo, também, né? Então, coisa que a gente olha, né, e acha, né, incrível, né? Então, eles começam a erguer mesquitas e medinas, né, para demonstrar o seu poder. Aqui estamos estabelecidos, nós somos capazes de construir isso, nós temos poder, né, e recursos, inclusive, né, para construir isso. Isso vai marcar bastante o estilo, né? Mesquitas são aquelas igrejas, né, árabes. Tem aqui em Ponta Grossa uma mesquita, né, muito legal, inclusive ela já foi vandalizada umas 2 ou 3 vezes, né, por intolerância religiosa, né, as pessoas entram ali, colocam fogo e tal, é um troço absurdo. Na Rua do Rosário, né, para quem não conhece, não está ligando o nome ao local, e um pouco mais longe de nós, mas que aí, né, maior, né, e chama mais atenção, em Foz do Iguaçu, a gente tem uma mesquita árabe muito legal mesmo. É fantástico ir até lá, né? A gente, né, tem um senhorzinho ali, que pelo menos sempre que eu fui lá era um homem, né? Não sei se tem mulheres que ficam ali, que contam, né, o que vocês perguntaram para ele, ele vai falar, ele é muito acessível, né? Né, eu sou, né, o rei da bola fora em coisas, né? E quando eu fui lá pela primeira vez, né, tem um vídeo que fica o tempo todo lá mostrando, né, a Meca, né, aquela construção que as pessoas ficam lá, né, rodando em volta dela e tal, né, e aí vários relógios, não sei o quê, e algumas direções, né, e eu fui perguntando coisas para ele, quem que é a direção Meca? O cara não sei o quê e tal, ele tem que fazer não sei quantas religiões, não sei quantas orações por dia lá para, né, em direção à Meca. Ele foi me explicando várias coisas e aí, né, no final já, né, tava pronto para ir embora sem passar vergonha. E eu pergunto pro cara, né, tipo, tá, e essa, né, não falei casinha, né, mas eu falei algo assim, né, e essa construção, essa edificação, né, o que é, né, o que é isso, né? E em vez de eu parar a pergunta por aí e esperar ele me explicar, eu emendei, né, uma possível resposta, né, para passar uma vergonha desnecessária. Eu falei, e essa, né, essa construção, essa casinha aí, o que é? O lugar onde Cristo nasceu? O que é e tal? Né? E aí, né, quem estava comigo me deu umas cutucadas nas costas, assim, né? E, né, eles não acreditam em Cristo, né? Então, né, é a mesma coisa que, né, eu fui extremamente agressivo, né? Ainda que não tivesse sido a minha ideia, né? Eu fui extremamente desrespeitoso, né? E aí o cara levou na boa, inclusive. Né? O cara não me xingou, não falou nada. Ele, não. Né? Aqui é porque, né, tá a Pedra Negra, né? Eu já falei para vocês em alguma aula anterior do patrimônio aí, né? Que a Pedra Negra seria um presente lá, não sei o quê, de Allah, né, para os homens, né? Que provavelmente deve ser um pedaço de um meteorito que caiu do espaço, provavelmente. Mas eles consideram que o sagrado está dentro daquela casa ali, né? E aí você tem que girar 7 vezes, não sei o quê. O cara me explicou tudo ali. Show de bola, né? Então ele tem uma mesquita muito legal. O dia que vocês forem para Foz, né? Se tudo correr bem, em dezembro estaremos lá, né, para o próximo evento do Festival Internacional de Turismo. A gente vai visitar lá e vocês vão observar na prática. E além das mesquitas, também foram erguidas medinas, né? O que são medinas, né? Medinas são aquelas cidades muradas, basicamente, né? Então, você tinha um problema muito grande em relação à segurança, né? Muitas invasões, né? Muitas guerras. Então, as pessoas, para tentar se proteger um pouco mais, construíram muralhas, né? Para quem assistiu Game of Thrones vai lembrar um pouco disso. Construíram muralhas extremamente altas, né? Extremamente armadas, né? Em volta, né? Tipo um quadrado, por exemplo. E dentro desse quadrado, né, a cidade se desenvolvia com um pouco mais de segurança. A ideia seria mais ou menos por aí. Né? Isso é extremamente comum, né? No chamado mundo árabe, né? Os ornamentos, né, que são ricos, né, e ao uso de leões alados, né, com uma constante. Né? Quase que todas as edificações vão ter alguns leões alados. Né? Vou mostrar fotos para você para ficar mais fácil.
Então, aqui a gente tem, né, a primeira foto, né, a minha esquerda, né, que seria, né, a mesquita central de Birmingham. Eu não sei se fala Birmingham ou fala de uma forma diferente, né? Mas o que mais chama atenção aqui para nós é a ideia da cúpula de sorvete, né? Então, essa bola de sorvete em cima. Veja que ela não está apoiada mais em outras abóbadas menores, né? Ela está apoiada em cima de paredes, digamos assim. Não são paredes, não são, né, são colunas, né? Mas ela está apoiada, né, em algo mais sólido. Então, a gente tem uma evolução da técnica de construção muito, muito maior, né? E ao lado, né, no meu lado direito aqui, né, a gente tem a figura que talvez seja mais comum, a mais conhecida, né, de todos vocês. É muito provável que vocês já tenham visto essa imagem, né, que é o famoso Taj Mahal, né? Então, o Taj Mahal ele também, né, tem essa solução arquitetônica em relação às cúpulas de sorvete e até um pouco mais proeminente, né, com a parte superior dela um pouquinho mais, né, inclinada, né? Como curiosidade em relação ao Taj Mahal, né, essa imagem que a gente está vendo do Taj agora, né, e é a porta de entrada, né? Se a gente for agora lá visitar ele, vai entrar por esse local. Na verdade, aqui é o fundo do Taj Mahal, né? A parte de trás dele. A parte frontal dele, né, a parte mais impositiva, ela fica do outro lado, né, dessa fachada, e ele está de frente para um rio, né? Então, a gente chama atenção aí para nós nas ressignificações, né, reinterpretação do patrimônio, né? Então, por que a gente entra por trás? Porque entrar por frente por um rio é muito mais complexo, né, em relação a acesso turístico, principalmente, né? Como é que você vai colocar um monte de barco chegando e saindo o tempo todo, né? É muito mais difícil, né? Então, você entra, né, por esse espaço, né, que foi, foi ressignificado, né, principalmente para o turismo, né? O que o Taj Mahal é, né? Nada mais, nada menos que um grande mausoléu, né? Um grande túmulo, é só isso, né? Então, eu não sei se é assim que fala, gente, né? Mas o imperador Shah Jahan, né? E uma das suas esposas, né? Talvez aquela que ele mais amasse, que ele mais admirasse, né? Ela morre, né? E em homenagem a ela, ele manda construir o Taj Mahal. Então, que nada mais é do que um grande túmulo isso aqui, né? E é um grande túmulo, só que ele muda um pouco nossa percepção. Eu não lembro se eu dei aula para vocês de Dark Turismo ou não, eu acho que não, né? Se der tempo, eu dou como último material, né, desse ano, eu dou aula para vocês sobre Dark Turismo. Geralmente a gente fala sobre Dark Turismo, né, aquele turismo negro, turismo sombrio, né, nessa perspectiva. Muitos, né, dos alunos, né, não curtem muito isso, né? Mas visitar cemitério, né? Qual é, né? Visitar campo de concentração, ir para Chernobyl, né? Locais que não são comuns, né, no nosso imaginário de turista. Geralmente a gente fala de cemitério, as pessoas torcem o nariz, as pessoas não curtem, né? Mas o Taj Mahal ele conseguiu sair dessa vertente, né? Então, quando a gente olha para o Taj Mahal, a gente não vê mais, né, um local de descanso eterno lá para uma das esposas, né, de Shah Jahan, né? A gente vê para um local como um símbolo de romance, né, um símbolo de amor, né? Então ele gostava tanto da pessoa que ele mandou construir, né, esse castelo, né, para que a pessoa repousasse, né, na sua eternidade. Ainda sobre o Taj Mahal, para a gente finalizar esse estilo, o Taj Mahal é construído por um mármore, né, todo esse material, pelo menos o externo dele, né, ele é construído por um mármore branco, né, por isso que ele é branco, logicamente. E o problema desse material é que ele não é muito resistente, né, e como a gente sabe, né, que a nossa poluição está ficando cada vez maior, eu não sei se é exatamente chuva ácida, enfim, a poluição, do local está fazendo com que esse mármore branco ele se desgaste, ele está sendo corroído, né, cada vez mais rápido, né? Então o Taj Mahal ele está se decompondo, vamos dizer assim, né? Se a gente não, né? Se não for reformado, não for, né, sei lá, não sei se existe algum material para passar por cima do mármore para evitar isso. Enfim, o correto seria parar com a poluição, né? Ele vai virar ruína, né? Lógico que não vai ser no ano que vem, mas daqui a um tempo ele vai virar ruínas. A gente vai perder esse patrimônio. Ainda sobre o estilo islâmico, né, esqueci de comentar com vocês, um dos detalhes era o uso extensivo de leões alados. O que são leões alados, né? Nada mais do que um leão com asas, né? A ideia de alado,
né, vem a ideia de asas, né? Então, o cavalo alado é um cavalo com asas, né? O leão alado é um leão com asas, né? E o cavalo alado seria mais no sentido de um Pegasus, né? Que a gente lembra bastante do Cavaleiro Zodíaco, né? Essas coisas assim. É só isso. 9h38, tá? Eu esperava fazer 4 estilos, né? Por manhã já não vai dar. Vou fazer só mais um para a gente finalizar a aula de hoje, né? E aí a gente dá sequência no dia 8, eu acho. Finaliza a aula de hoje, então, com o estilo românico, né? Nosso terceiro estilo da manhã. Então, ele nasceu, falar nasceu é meio estranho, né? Ele teve origem, né, por volta do século X, mais ou menos, ele some, né, em meados de 1200. Então, ele sobrevive em cerca de 200 anos, mais ou menos, né, e ele some para dar origem a um outro estilo, que é o estilo gótico. E se tiver tudo certo, vai ser o nosso próximo estilo, mas não hoje, né? Vai ser para amanhã. Então, o que o estilo românico ele traz para nós? Ele traz uma ideia uma serenidade muito grande, muito mais próxima lá do greco-românico, né? Muito mais clássico, né? Se a gente está falando aqui de leões alados, de cúpulas de sorvete, de detalhes, né? Né? Coisas rebuscadas, suntuosidade, o estilo românico corta tudo isso, né? Então, nós não queremos mais essa coisa assim, que chama atenção, de um monte de detalhes, assim, que não quer mais isso, né? Então, estilo bizantino lá, cúpula uma em cima da outra, né, estilo islâmico lá, né, a ideia da cúpula de sorvete, né, e bastante detalhes, né? Aqui a gente corta tudo isso, a gente vai para o mais clássico mesmo, assim. Paredes servem para sustentar o teto e acabou, mais ou menos isso. Então, a grande maioria do estilo românico, né, são construções feitas em pedra mesmo, blocos de pedra, né, com grandes espessuras de paredes, então paredes muito largas, né? Isso vai acarretar em pouquíssima iluminação dentro do prédio, né? Porque são paredes muito espessas, muito grandes, né? Então não vai ter muito espaço para entrar luz natural, né? E aberturas raras e estreitas, né? Essas aberturas raras e estreitas elas são usadas como que a gente conhece hoje como janela, né? Claro que na época não era janela, né? É simplesmente um fosso de luz. Mas basicamente isso. Vai ter uma foto para a gente ver melhor. Ela vai empregar esse estilo, né? O uso de arcos em 180 graus, tá? Dando destaque para a predominância em linhas horizontais. Então, aqui é tudo muito reto, né? Então, pense que transportar um bloco de pedra é pesado para cacete, né? É difícil, é complexo, né? A gente está falando do século X, né? A gente está falando há 1000 anos atrás. Então, a gente tinha outra forma de fazer as coisas, né? Então, precisava de muitas pessoas para transformar um bloco de pedra, né, em uma solução arquitetônica, né? Então, é muito difícil. Por isso, né, a gente não vai ter mais coisas, né, cúpulas de sorvete, não sei o quê, tá? A gente vai ter esquemas geométricos, linhas retas. Pense em quadrados, retângulos, tipo isso. A característica principal disso, né, vem com a introdução da abóbora de pedra, né? Então, muda bastante isso. Em substituição ao teto plano, tá? Então, a gente não tem mais aquele teto reto, o teto que a gente tem nas nossas casas, né? Que é aquele teto, né, mais reto, resultando no reforço dos muros e pouca abertura nas paredes. Se eu vou ter uma abóbora de pedra que pesa toneladas, né? Eu vou precisar de uma estrutura de paredes, de colunas e pilares que resista a todo esse peso, né? Então, a gente vai ter um reforço muito grande, né, dos muros, entenda muro com parede, né? E eu não posso ficar abrindo muito a minha parede, porque cada vez que eu dou um espaço entre um bloco e outro, né, eu deixo um espaço de fragilidade, né? Então, isso pode ajudar a se quebrar, né? Isso pode, né, comprometer a minha parte estrutural, né? Por isso que, né, a gente tem pouquíssimas aberturas e os locais internos são pouco iluminados. Por dentro, né, então a gente tem uma ideia mais intimista, né? Então, se no estilo bizantino, no estilo islâmico, a gente entra no local e começa a olhar para cima, né, principalmente na igreja de São Marcos, que a gente viu todos aqueles detalhes, né, paredes revestidas com material que lembra ouro, mas fica encantado e olhando para cima o tempo todo. No estilo românico, você não olha para cima mais, né? Porque não tem o que você olhar, basicamente, né? Não existe nada diferente, né? Então, aqui você tem mais um olhar para você mesmo, né? Uma ideia, uma direção intimista, né? Uma ideia de que você olhe para você e pense em você, né? Então, isso é muito legal, né? Isso a arquitetura moldando os nossos sentimentos ao entrar no local. É fantástico. Então, essas construções são sempre muito grandes e muito sólidas, né? Paredes grandes, eu falei para vocês várias vezes isso.
e por isso elas são consideradas como fortalezas de Deus, né? Então pense que não vai ser lá, né, um tiro qualquer que vai derrubar isso, não vai ser tocar fogo lá que vai derrubar uma construção dessa, de jeito nenhum, né? Você vai danificar ela, mas não vai derrubar ela, né? Então isso é uma fortaleza de Deus. Então Deus não, aqui nessa visão, Deus não é mais aquele ser onipotente, ainda é, né? Onipotente, né? Mas tudo isso e a gente tem que dar todo, né, o luxo e o glamour para ser Deus, né? Não, aqui a gente quer proteger Deus, né? Então aqui é nessa ideia de proteção, né? Então aqui ninguém vai derrubar, ninguém vai destruir. Em função disso, né, a plástica, né, esses detalhes, a suntuosidade, né, aquelas coisas magníficas, né, que chamam a atenção, ela some, né, da escultura e da pintura. Então, a arquitetura, de novo, influencia os nossos sentimentos a entrar no espaço e vai influenciar também na cultura, né, que, né, as esculturas elas param de ter tudo aquela, né, todo aquele, né, aquele detalhamento, né, toda aquela, né, aqueles, né, adornos, né, também some das pinturas. E aí nasce a ogiva, né, aproveitada, né, especialmente posteriormente, né, no estilo gótico. Tem algumas fotos aqui. Essa foto, né, tanto a primeira quanto a segunda, elas são da Basílica de São Isidoro, ou São Isidoro, não tenho a menor ideia. Então, aqui que a gente chama atenção para vocês, né, construções extremamente sólidas, né, sem nenhum não, né? Com pouquíssimos detalhes, né? Tu vai ver alguns detalhes nas paredes externas ali, né? Algumas colunas que, né, que tem um pouquinho de destaque ali, não sei nem se é proposital isso ou não, né? Mas está ali. Só que é muito, né? É muito diferente do que a gente já viu até agora, né? Então, é muito mais simples, muito mais direto, só que com um potencial de resistência muito maior. De novo, pouquíssimas aberturas aí, né? Para entrar um pouco de luz, né? E o teto é plano, né? O teto é reto lá em cima, né? O telhado ele é bem mais vertical, né? Até então, né? Até chegar no estilo românico, é românico? É românico que tá falando, é românico. Até então, né? Os telhados, né? Dos locais eram feitos de madeira. Né? Qual que é o problema disso? O problema da madeira é que a madeira pega fogo, né? Você viu há pouco tempo atrás que Notre Dame pegou fogo. E como, né, era comum, né, quando um espaço era dominado, né, a primeira coisa que se fazia era destruir, né, esses símbolos, a primeira coisa que se fazia era tocar fogo. Né? Para quem assistiu Game of Thrones de novo, né, quando Winterfell, né, é dominada, a primeira coisa que eles fazem é tocar fogo em Winterfell. Né? Eles querem sumir com a ideia, né, das pessoas que moravam ali. Então, né, na Idade Média, as cidades eram invadidas, saqueadas, né, e principalmente as igrejas, né, que são as coisas, né, que permaneceram por muito mais tempo, eram incendiadas. Aqui a gente tem a fortaleza, né, que se pode tocar fogo nisso que não vai mudar muita coisa, né, vai ficar chamuscado, vai mudar a cor, né, das paredes e tudo mais, mas não vai destruir isso, né. Então era uma ideia de proteção mesmo, né. Com isso, constrói-se as abóbodas, né, nesse estilo de 180 graus, né, que estão vendo na imagem da direita, né, apoiada, né, em paredes, né, sem sustentação e outras coisas, né, então aqui a gente vai ter, na verdade, né, alguns pilares de sustentação, né. Isso a gente vai ter, né, a necessidade do uso dos contrafortes nas laterais, que eu imagino, não tenho a menor ideia que se seja isso ou não, né, o motivo porque essas colunas no exterior da igreja, elas, né, estão com um destaque de relevo, eles são um pouco maiores. Então, esses são chamados contrafortes laterais. Eu imagino que não seja, né, eu precisava estudar isso melhor, né? Que não seja um detalhe arquitetônico, né? Eu quero deixar um detalhezinho aqui das colunas, né, sobrepondo a parede. Eu imagino que não. Eu imagino que se esses pontos eles precisavam reforçar ainda mais, por isso eles saem um pouco da parede. Então, esses pilares são muito grossos, né? Tem esses contrafortes. Né? Bom, basicamente é isso que eu tinha que falar para vocês desse estilo. E aí eu falei para vocês, né, no modelo ali, né, que isso vai influenciar a nossa pintura e nas esculturas. Em relação à pintura, tem essa imagem aqui. É legal a gente fazer esse paralelo, né? Sempre falo para vocês enquanto que aconteceu as coisas, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no mundo, né? E aqui a gente vê a influência do estilo românico também na pintura. Né? Então aqui vejam que os traços da pintura são muito mais, não digo grosseiros, né? Mas são muito menos detalhados, né? Se for olhar os pés, né, de Jesus ali, são, né, desenhos retos, né? Então você não tem tantas curvas, é sempre mais direto ao ponto, né? Você não fica
os dedos, né, de Cristo não tem quase nenhum detalhe, né? Quase que uma criança desenhando vai ter um estilo similar a isso, né? Então, por que a gente tinha pintura ainda assim, né? Pô, se eu não estou preocupado mais com a suntuosidade, com detalhes, né, com glamour, por que eu tenho pinturas nessa época? Né? Vamos pensar que a gente está falando de mais de 1000 anos atrás. Então, há mais de 1000 anos atrás, né, se hoje a gente tem um problema muito sério com pessoas que não sabem ler e escrever, né, ou pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem entender o que está sendo lido, o que está sendo escrito, né, imagina, né, há 1000 anos atrás. Né, então, a coisa era muito pior. Então, para você se fazer entender para as pessoas, você desenhava coisas, né? Talvez aí, eu não sei, tem a menor ideia se isso é verdade ou não, né? Mas talvez daí venha a expressão, né? Entender o que é o desenho, né? Porque se desenho vai ficar um pouco mais fácil, né? As crianças começam a ser alfabetizadas por meio de desenhos, né? A de anel, sei lá, M de maçã, enfim. A gente vai associando imagens, né, para nosso entendimento. Então, como as pessoas não sabiam ler, a igreja acabava recorrendo à pintura, né, ou à escultura, né? Aí vem a grande parte da explicação porque a gente tem tantas coisas nesse sentido, para narrar histórias bíblicas, geralmente, né? Claro que a igreja não vai narrar a história do universo, né, conforme a ciência pensa, né? A igreja vai seguir o seu dogma, a sua ideologia. Então, ela tenta narrar suas histórias, né? É muito comum em qualquer igreja católica que a gente entra, eu acho que todas as igrejas católicas possuem, né, as chamadas estações, né, que são as fases, né, que Cristo passou para até ser crucificado, né? Então, ele é julgado, ele é condenado, ele pega a sua cruz, ele vai andando, ele é chicoteado, ele coloca a coroa de espinhos, não sei o quê. Todas as estações, que são 12, 13 estações, né, estão pelo menos em todas as igrejas católicas que eu fui, estão lá presentes, né? Então, você está comunicando a sua história através, né, de imagens. Nesses murais, né, que é um mural, não é um quadro, né? A gente tem a característica principal como deformação, então você vai, o pé não é um pé real, a mão não é uma mão real, né? O rosto é um rosto mais esticado, né? Quase que todos os rostos são muito similares, né, entre eles. Né? Vocês vão olhar, se vocês pegarem, né, esse painel da esquerda, principalmente, né, eles vão ver que os rostos são quase que todos iguais, com alguns pequenos detalhes de barba e tal, são quase que todos idênticos, né? Quase que um copia e cola aí. Então a gente tem essa deformação, né? Essa coisa, né? Que não importa o detalhe, não importa contar a história, né? E o uso muito forte de cores, né? As cores até hoje são utilizadas para chamar a atenção. Eu nunca fiz um estudo muito aprofundado em relação a cores, né? Mas é muito provável que vocês vão ver isso em alimentos e bebidas com um pouco mais de carinho, mas parece que a cor lá vermelha e cor amarela ela estimula mais a nossa fome, por exemplo. Né? Então, a gente for num lugar que, né, as paredes são pintadas de vermelho e tudo mais, não sei porquê, mas parece que elas estimulam a gente a comer mais. Né? Isso para um restaurante é fantástico. Na natureza, tudo que é vermelho, né, vermelho chamativo, ela representa para nós naturalmente perigo. Né? Então, você vê um sapo vermelho, uma cobra, a cobra coral, né, traços vermelhos bastante marcantes, você foge deles, né? Uma fruta vermelha que você não conhece, você não come para ver o que dá, né? Você foge disso. Né? E esses sinais estão sendo interpretados em inúmeras outras formas, né? No trânsito, né? O sinal vermelho é para a gente parar, né? Então a gente tem essa ideia do uso das cores, né? bem chamando a atenção, né? E o mais importante disso aqui é os rostos, né, das pessoas, incluindo, né, da figura central de Cristo, os rostos não têm expressão nenhuma. Né? Então, se olha para eles, você não sabe se eles estão felizes, tristes, bravos, com raiva, sem expressão, né? Um rosto neutro. Né? Então, aqui não estamos mais preocupados com essas coisas. Né? Mais um painel, né, para a gente detalhar isso, né? Agora já com um pouco mais de requinte, né? Uma técnica de pintura bem mais refinada, mas ainda assim as características, né, de rosto sem expressão, né, essa padrão, né, de uso bastante elevado em relação a cores, né, e o deformismo, né, nas mãos, principalmente, né, que são mãos mais esticadas, né, permanecem, é a mesma coisa. Esse aqui está na igreja de Santa Maria de Ávia, ou de Avia, não tem melhor ideia como fala, né, que está em Barcelona. Né? Então, no altar da igreja está esse painel pintado. Mais uma imagem, aí para não ficar falando só de exemplos lá na Europa, né? A gente tem a catedral aqui em Ponta Grossa, né, de São Sebastião, né, na saída para, né, como a gente for para Londrina, Maringá, Guarapuava, Foz, enfim, na saída, numa das saídas de Ponta Grossa, tem a igreja chamada São Sebastião, fica bem em frente a um posto de gasolina.
E nessa igreja ela não tem, né, cruz, não tem essas coisas, ela tem essa pintura no altar, né? Então aqui veja que a cruz é substituída por uma árvore, né? Cristo está crucificado numa árvore, né? E aí vários elementos, né, que narram a história, né, da igreja, né, também pintados no mural. Então a gente vai ter ali, né, a ideia, né, das águas ali em relação ao dilúvio. A gente vai ter várias figuras com o nome, né? Esse mais da esquerda aqui é o santo que dá nome à igreja, né, São Sebastião. Ele está cheio de flechas, né, que é o que aconteceu com ele, né? Ele foi morto a flechadas, né? Vai ter aí Adão e Eva lá, né, do lado, vai ter, enfim, vários elementos aí que a gente não consegue ler porque tá pequenininho, mas tem Adão e Eva estão ali embaixo, né? Enfim, né, tem o Moisés aqui, né, um pouco mais à esquerda, né, a ideia do mar vermelho, né, ali as ondas e tudo mais. Enfim, que vai ter vários elementos aí. Esse painel ele foi pintado, né, pelos monges lá do Mosteiro da Ressurreição. Se vocês nunca foram até o Mosteiro da Ressurreição, é uma parada obrigatória, na minha opinião. Talvez um dos lugares mais bonitos, assim, culturalmente falando, de Ponta Grossa. É um local, né? Hoje não está mais tão, né, tão longe de nós, né? A cidade cresceu muito, né? Mas era um local relativamente isolado, né? E é um local que vocês entram lá e parece que são transportados para um outro mundo, assim. É um local extremamente silencioso, né? Dá uma sensação de paz, de espírito muito grande. É muito gostoso estar lá. E dentro do Mosteiro da Ressurreição tem também os painéis, logicamente, né, que os monges pintaram lá, tem lá a lojinha deles. É fantástico, é muito legal. Vão lá um dia. E aí os monges, né, são chamados, né? Então a gente tem aqui a narrativa principal aqui, é que Absalão, que era o filho do rei Davi, né? Vocês vão lembrar do rei Davi, né? Que tem a ideia, tem a narrativa de Davi e Golias, mais, né? E esse Absalão queria o trono do pai dele, queria, né, usurpar, né, o trono do seu pai. Ele vai, então, né, em busca, né, desse trono do pai dele, ele domina Jerusalém. Só que o seu pai, né, fica sabendo disso e reúne as tropas para destruir esse golpe do filho dele, né? E no meio, né, dessa fuga, né, Absalão, no meio dessa guerra, Absalão percebe que não vai conseguir, né, ganhar esse trono, e ele sai correndo, né? E quando ele sai correndo, né, ele acaba ficando, né, com um cavalo, logicamente, a cabeça dele fica presa, né, em um carvalho, né, numa árvore chamada carvalho. Então a gente tem essa narrativa principal aqui, né? Que tem aqui que tá meu mouse aqui embaixo, vocês vão ter uma figurinha aqui de um carinha, né, preso num galho, né? Então ele fica preso. Geralmente a história bíblica são bastante trágicas, né? Essa ideia, né, de morte e dor são muito comuns na narrativa religiosa, né? Em relação às esculturas que eu comentei com vocês também, para a gente finalizar já esse último slide de hoje, a gente tem essa mesma noção das pinturas, só que agora com uma forma, né, esculpida, né? De novo, rosto sem expressão, né, um deformismo muito grande, que a gente não vai ter uso de cores, né, porque foi esculpida numa pedra, logicamente, né, mas as esculturas elas tentam retratar isso, né, a mesma coisa. Então, interpretar pessoas como elas realmente eram, né, tem essa ideia, né, com pessoas alongadas, rostos de frente, né, rostos frontais, né, e também sem nenhum tipo de expressão, né, características próprias assim, do estilo românico. Né? Nosso próximo estilo, né, já passei bastante do meu tempo da hora, é o estilo gótico mesmo, que a gente dá continuidade na nossa próxima aula. Vimos 3 estilos, então, tá? Então, mais uma vez, não se preocupe em gravar, em memorizar as coisas. Tente pegar uma característica de cada um, já é o suficiente, né? O bizantino é uma cúpula em cima de outras, beleza. Né? O islâmico é a abóbada lá em formato de sorvete, show de bola. O românico, né, paredes grossas, formas geométricas, pouca luz, né, e sem muitos detalhes, sem muita suntuosidade. Perfeito, né? E é o que serviu para nós essa aula. Então a gente vai acrescentando coisas aí ao longo do tempo e sempre a gente vai ter uma fonte de consulta, né? Então nós não somos arquitetos, né? Aqui a ideia é de utilizar esses elementos da arquitetura para realçar a nossa experiência do visitante no patrimônio histórico e cultural. Show de bola, é isso que a gente precisa. Vou interromper a gravação aqui, peraí.